da igreja da paz do Senhor. Amém. São muitas senhoras. Gostaria de pedir que a igreja abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, versículo a partir do 3º. Amém? A palavra de Deus diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram da terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Amém? Estou até aqui. Bom, o tema da minha pregação desta noite é o resgate de Pedro. Aqui no capítulo 21 de João, é um capítulo que vai nos mostrar o que aconteceu com Pedro e com Cristo. É um capítulo que é considerado o capítulo da restituição, do resgate da vida de Pedro. A palavra vai dizer que Jesus, ele aparece aos seus discípulos depois de sua ressurreição. Interessante é que Jesus, ele sempre tira alguém de uma coisa para alguma coisa, de alguma coisa para alguma coisa. Você pode ver que Jesus tira Pedro de uma coisa. Jesus tira Pedro da pesca e leva ele para outra coisa, para ser discípulo, para ser pregador da palavra. Deus tira Davi, como ele era pastor de ovelha, e leva para ser o rei de Israel. Deus está tirando uma pessoa para fazer outra coisa. Você vai observar que Jesus vai olhar para Pedro, que estava pescando, e diz: a partir de hoje você será pescador de alma, pescador de homens. A partir daquele momento, Pedro deixa as redes de lado e vai caminhar com Jesus. E durante a sua caminhada, Jesus vai começar a ministrar na vida de Pedro. Aí vai chegar um momento em que Jesus vai chegar para Pedro e vai dizer: Pedro, o diabo vai te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua fé não seja abalada, para que tua fé não desfaleça. E quando tu se converter, fortalecerá os teus irmãos.
interessante nesse texto é que Pedro, ele devia se achar o melhor dos apóstolos, o melhor dos discípulos, mas o forte de todos eles. E quando Jesus diz que roubou por Pedro, Jesus está dizendo que Pedro, na verdade, é o mais fraco de todos. Por isso, roguei por ti. O diabo foi para peneirar todos os discípulos. Mas por que Jesus só roubou por Pedro? Porque Pedro não tinha estrutura para ser peneirado. Será que nesta noite o Senhor pode te peneirar? Será que você tem estrutura para ser peneirado? Será que quando o Senhor te peneirar, você não vai cair? A sua fé não vai desfalecer? Jesus diz: tu vai passar, Pedro, por um processo, mas não vai perder a fé. Quando nós estamos passando por um processo, simplesmente uma casca. E essa casca que vai ao vento. E nós nos tornamos fracos, fortes, perdão. Quem disse que servir a Cristo dá imunidade contra os nossos problemas, contra as nossas lutas? Quem disse que servir a Deus não teremos lutas, não teremos problemas? Você vai ver na Bíblia muitas pessoas que passaram por problemas, mas que Jesus, quando chegou, mudou toda a situação. E não é assim na minha vida e na tua vida hoje. Jesus estava num casamento em Canaã da Galileia. Mesmo assim, faltou vinho. Daí o problema. Jesus estava no barco, dormindo com seus discípulos. Veio um vento forte. E os discípulos foram todos acordar o mestre. Um problema. Jesus amava muito a família de Lázaro. Mas mesmo assim, quando Lázaro morreu, as irmãs estavam sozinhas. Um problema. A Dorca era uma mulher, uma discípula de Jesus. Ela ajudava as viúvas quando precisavam. E certo dia ela adoece e ela morre. Um problema. Você viu aqui pessoas que tiveram problemas, mas que Jesus agora vai chegar para mudar o cenário da vida de cada uma delas. E é assim que acontece na minha e na tua vida. Quando estamos passando por problemas e não sabemos como resolver, pensando que não tem mais jeito, o Senhor chega e muda o nosso cenário. Jesus estava no casamento, o vinho acabou, e aí? Ele chama as pessoas, alguns homens, manda encher as talhas com água. E acontece o quê? O milagre. Jesus transforma a água em vinho. Então, Jesus estava dentro do barco, veio um vento forte, os discípulos ficaram com medo e foram acordar o mestre. Ele simplesmente levantou, acalmou aquela tempestade. Jesus acalmou o mar. Lázaro morreu. Jesus não estava presente. Jesus demorou 4 dias para chegar lá. Mas quando, a partir do momento que ele chegou, ele falou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Dorca morreu também. Jesus foi lá ao encontro. Jesus se ajoelha. Jesus ora. E ela também ressuscita. Sabe o que o Senhor quer dizer nesta noite? Para mim e para você? Ainda que os problemas estão chegando na minha e na tua vida, que você não se preocupe, porque Jesus está vindo
para resolver. Jesus está vindo para mudar o teu cenário. Você pode estar passando o que tiver, mas na hora certa Ele vem e pode mudar a tua história. Porque não vai ficar do jeito que está. Deus diz: eu estou te fortalecendo nesta noite, para que você possa fortalecer outras pessoas lá fora. Eu estou te resgatando nesta noite, para que através de você, para que através de mim, outras vidas lá fora possam ser resgatadas e fortalecidas em Deus. Observe que Pedro diz: Senhor, ainda que todos venham negar, eu não vou te negar. Ainda que todos venham te abandonar, eu não vou te abandonar. Aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, ainda hoje que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Sabe o que eu aprendi com isso? Que devemos vigiar o que nós falamos. Olhamos para a nossa situação e falamos: eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou falar isso, eu nunca vou agir assim. Quando nós falamos essas coisas, damos a oportunidade de inverter no que falamos. Foi isso que Ele fez com Pedro. O capítulo 21 vai nos mostrar o que aconteceu com Pedro. Pedro foi pescar. Vou pescar. E os discípulos falaram: eu vou também, nós vamos com você. Nesse momento, Pedro estava sendo uma influência negativa. Mas por que isso? Porque ninguém vai pegar nenhum peixe naquela madrugada. Quando esse cenário se forma, sabe quem aparece? Depois que eles vão pescar, saem de madrugada, começam a pescar, jogam a rede e não aparece nenhum peixe. Eles voltam para a margem. E quem está esperando eles? Jesus. Essa pesca tinha tudo para dar certo. Mas por que não deu? Porque quando Pedro foi pescar, ele não estava debaixo da orientação de Cristo. Quando ele foi pescar, ele não estava debaixo de uma palavra de Jesus. A mesma coisa é assim comigo e com você. Quando nós fazemos coisas que Jesus não está no controle das coisas, tudo dá errado. Quando nós pensamos em fazer algo que não está na direção de Deus, não dá certo. E foi isso que aconteceu naquela madrugada. Ele foi porque quis. Pedro foi porque ele quis. Não adianta eu e você querer voltar a praticar o que fazia antes. Sabe por quê? Porque Deus me levantou. Deus te levantou, te chamou, te resgatou, te encheu com o Espírito Santo. E o que praticava antes não combina mais comigo nem com você. É coisas novas. Somos outras criaturas. Em João, capítulo 15, versículo 1 e 2, diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruta, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. A videira tem uma missão. Ela não serve para fazer sombra, não serve para lenha, não serve como madeira. Ela só serve para dar frutos. Só para isso que ela serve. Sabe o que Jesus está falando nesta noite? Você não serve para fazer outra coisa a não
você para dar resultado para o reino de Deus. A videira libera nutrientes, libera vida, libera energia para o ramo com o objetivo de quê? Que ele dê frutos. Mas tem ramos também mas tem ramos que tá ali só recebendo vida, mas não está dando resultado. Sabe aquele crente, aquele irmão que vem para a igreja e só quer pedir? Não tem problema. Deus abençoa, porque Deus é abençoador. Só que o Senhor abençoa, mas Ele também pergunta: cadê o teu fruto? O Senhor está abençoando, eu estou te abençoando, mas cadê o teu fruto? Porque eu estou investindo em você. Cadê teu fruto? Cristo investe em mim e também em você, com um único propósito: que nós venhamos dar resultado para o reino de Deus. Nesta noite, os céus estão investindo na nossa vida. Os céus estão investindo em nós, porque através de nós vamos dar fruto, vamos ter resultado. E quando nós mostramos resultado, o nome do Senhor é glorificado aqui na terra. A palavra vai dizer que Jesus estava com fome e ele se aproxima de uma figueira. Antes dela dar folha, ela dá fruto. Jesus se aproxima daquela figueira, vê as folhas e começa a procurar frutos. Cadê o fruto? Onde está o fruto? Tem boa aparência, mas não tem fruto. É bonita, mas não dá fruto. Tem beleza? Cadê o fruto? Canta bem? Cadê o fruto? Prega bem? Mas cadê o fruto? E o que Jesus fez quando viu aquela que não tinha fruto, aquela figueira que não tinha fruto? Ele a amaldiçoou. Jesus não quer desculpa de mim e de você. Ele quer ver resultado. Ele quer ver frutos de mim e de você. Hoje Deus pergunta nesta noite aqui: cadê seus frutos? Cadê o resultado? Porque Deus está investindo em cada um de nós. Pedro estava querendo voltar a pescar. Às vezes tem pessoas que querem voltar o passado, quer abrir o baú e rever o que deixou lá no passado. A palavra diz que o passado deixa para trás. A palavra já diz passado. Eis que tudo fez novo. Aleluia. Mas não dá. Jesus permite que a pesca fosse um fracasso para que ele aparecesse. Você está percebendo, muitas vezes, percebemos que nada na nossa vida está certo. Porta se fecha, o que nós esperamos não chega. Ficamos preocupados, pedindo a Deus e nada acontece. Mas por que isso? Jesus permite tudo isso que acontece na nossa vida. Para quê? Para que Ele apareça e nos mostre como devemos agir, como nós devemos ver Ele. Jesus, Ele é especialista em aparecer em nossos piores momentos. Quando estamos ali sofrendo, o Senhor aparece e resolve. Muitas das vezes passamos por lutas e nós mesmos queremos resolver. Aí o Senhor só está assim do nosso lado, esperando nós darmos a vez para Ele.
Mas nós queremos fazer com nossas próprias mãos e nada acontece. Mas a partir do momento que nós descansamos no Senhor, falando, Senhor, a luta é tua, resolve, nos tirando de campos, como diz, o Senhor toma a frente e resolve e muda a nossa luta. Então, existe hoje pessoas vivendo num cenário de tristeza, num cenário de dor, num cenário de derrota. Mas nesta noite, o Senhor diz, eu estou me manifestando para mudar o cenário da tua vida. Jesus só aparece onde necessita. Ele pergunta, pegaram peixe? Não pegamos, Senhor. Peguem a rede, joguem do lado direito. E quando eles obedeceram e jogaram, eles pegaram 135 grandes peixes. Assim diz a palavra. Glória a Deus. Por que dessa vez que eles voltaram, deu certo? Eles pegaram tanto peixe. Jesus. O que mudou? Jesus. O que mudou foi a palavra dele, foi a presença dele. Antes não tinha a palavra do Senhor, antes eles não tinham a presença do Senhor. Mas depois que o Senhor apareceu, mandou, aí sim eles viram o milagre dos peixes. O Senhor fez com que aquela pesca se tornasse grande. Entenda que não é a tua voz, não é a tua formação, não é o teu status, não é o teu cargo, é Jesus. Só Jesus pode mudar tudo. Se Jesus não estiver, nada adianta, nada acontece. E o que Pedro não conseguiu fazer naquela madrugada, ele fez naquela manhã. E se você está esperando algo que está demorando, está sem paciência, ainda que não aconteceu, é porque estava faltando a palavra, o direcionamento de Deus, a orientação de Deus. E nesta noite, entenda, o Senhor está entrando em ação e mudando o cenário de nossas vidas nesta noite. Se vocês estão aqui, é porque o Senhor escolheu cada um de nós para ouvir essa palavra. Porque essa palavra, quando fui convocada para trazer essa palavra, graças a Deus, aleluia, o Senhor me deu essa, eu não sabia que palavra traria essa noite. Aí eu comecei a ler, a estudar, e o Senhor me deu essa palavra. Por quê? Primeiro, ela falou comigo, para depois eu trazer para vocês. E que o Senhor nesta noite tenha falado no coração de cada um de vocês hoje. A palavra de Deus diz que Pedro se aproxima, e sabe que tem à beira do rio, à beira da praia, pão, peixe e brasa. Sabe o que significa? Jesus está dizendo, eu me importo com vocês. Deus nos trouxe nesta noite para falar comigo, para falar contigo, para nos trazer, para mais perto dele. Porque ele quer nos resgatar, para que através de nós possamos levar a palavra do Senhor para aqueles que ainda não ouviram. Porque tem muitas pessoas que precisam ser resgatadas e o nome do Senhor ser glorificado. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem de pé. É uma simples mensagem, mas eu creio que o Senhor falou no coração de todos que estão aqui. Gostaria de orar por vocês, porque
Jesus está mudando o cenário de nossas vidas nesta noite. Né? Que vocês possam sentir aí onde vocês estejam a presença do Senhor. Que vocês aí possam estar sentindo o Espírito Santo pairando sobre o nosso meio. Eu gostaria de orar por vocês, né? Em nome de Jesus. E assim, terminando a minha simples pregação. Salomão, quando ele orou, quando ele acabou de orar, desceu fogo no céu. A glória encheu a casa. E a glória tomou conta do ambiente. Que nesta noite vocês fechem seus olhos e sintam o poder do Espírito Santo na vida de cada um de vocês. Glória a Deus. Amantíssimo Deus Todo-Poderoso Pai, eu te trago, Senhor Deus, a glória dos teus filhos, Senhor Deus, que vieram nesta noite receber a tua palavra. Eu sei, Deus amado, que a palavra não sai vazia. Que cada um daqui que está, Pai, tenha recebido essa palavra em seu coração. Pai, toma teus filhos nas tuas mãos, Pai amado, Pai querido. Fortalece ele na tua presença. Que nós venhamos sim, Pai, nos preparar para sair resgatando aquelas almas perdidas, Senhor. Porque foi para isso que nós fomos chamados, Pai. Nos fortalece e nos abençoa, Pai. É o que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus.